Boa noite, a graça e a paz, amém? Vamos continuar a nossa série de mensagens sobre uns aos outros. Então abra sua Bíblia em Colossenses 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a língua indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos a isso. E aí eu quero continuar o que nós lemos de manhã e meditamos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus sobre os seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Hoje nós vamos tratar sobre não falei mentira uns aos outros e perdoai uns aos outros. O texto aqui já começa dizendo sobre o nosso novo nascimento. Agora que vocês estão em Cristo, agora que a vida de vocês está em Cristo e que nós somos transformados mediante a imagem do Criador, algumas coisas precisam ser deixadas para trás. As coisas do velho homem, a imoralidade sexual, a ira, a intolerância, a fala de maledicência, algumas coisas precisam morrer. Porque essas coisas atraem a ira de Deus. O Júnior sente saudade da ira de Deus. Então, a ira de Deus cai sobre Cristo por causa dos nossos pecados. Se eu não nasci de novo e se eu não tenho essa nova criação, ou na verdade esse novo modo de viver, a ira de Deus, que era para bater em Cristo Jesus, bate em mim e em você.
Então, a partir do momento que eu nasci de novo, há uma postura diferente em mim. Então, as coisas que eu praticava, agora não pratico mais. Esse novo nascimento e essa nova postura de uma vida com Cristo precisa refletir essa mudança interna que está acontecendo. Então, ela é feita por mansidão, bondade, longanimidade, coisas boas que vão caminhando. E uma das coisas que tem aqui é: não faleis mentira uns para os outros, porque a mentira tem a ver com coisa do passado. Mentira tem a ver com o velho homem. Mentira tem a ver com ser filho do diabo e contar uma coisa que não existe. Omissão também é mentira. Não, pastor, eu não menti não, eu omiti. Toda vez que você esconde a verdade, você mente. E a mentira não é algo que você, talvez se você for um mentiroso compulsivo, você solta ela naturalmente, mas não é assim que acontece. Você vai treinando 9 verdades para vender uma mentira. Então, para a mentira, que é aquilo que você precisa apresentar, você coloca 9 verdades. Um exemplo: todo bandido precisa ser punido, sim ou não? Dependendo do seu crime ou qualquer crime, ele precisa ser retirado da sociedade, sim ou não? Ele precisa ficar um tempo de reclusão para ele pensar nas coisas que ele fez, sim ou não? É justo que a justiça seja aplicada para um ladrão, um assassino, sim ou não? Isso é como recompensa para a família ou para aquele que sofreu dano, sim ou não? Então, bandido bom é bandido morto, sim ou não? Só que um período da nossa vida a gente aceitou isso como sim, e isso repercutiu de uma forma grande. Eu coloco 9 verdades dentro de uma mentira para vender mentira. Teve uma época que eu estava matando aula. E aí o que eu fazia? Ia para a escola, chegava na porta da escola, cumprimentava a tia, e você comprava ela com um maço de cigarro. Era só que ele sair mais cedo, era só comprar um maço de cigarro, dar para ela, deixar você sair. Aí eu passava na porta, dava um beijo nela, saía, passava na casa de um amigo, que também estudava comigo, dava um oi para a mãe dele e matava a aula. Porque eu sabia que a minha mãe tinha alguns esquemas de me controlar. Que era, se ela fosse conversar com a tia, e a tia me viu. Tem 500 meninos no período que eu estudava, mas eu era o único que beijava ela. Então, eu chegava, dava um beijo nela e ia embora. Se ela ligasse para a casa que eu ficava de um amigo, a mãe ia me ver porque eu passei e mexi com ela. Mas, na verdade, eu não ia na escola. Arrumava, pegava a mochila, fazia esse percurso e ia embora. Até um dia que eu calculei errado o horário, ou Satanás atrasou a minha mãe. E aí eu voltei para casa, ela saía mais ou menos 8 horas, então era esse período que eu ficava na rua. E lá em casa tinha um combinado: Hudson, você não quer ir na aula, não vá. Mas não mate a aula, ok? É só falar que não quer, a gente conversa e tal, tá tudo certo, você não precisa matar a aula. Mas a malandragem, menino novo, acha que é muito bom matar a aula, acha que é esperto. Esperto é quem não gosta de estudar e sai da escola mais cedo, porque formou logo. Esse é o esperto. Burro sou eu que fiquei lá tomando bomba, pós-graduado na 6ª série. E aí, porque matava a aula? E cheguei em casa, nesse dia a minha mãe ainda estava em casa. Quando eu entro, abro a porta, ela está organizando as coisas e ela fala: já está em casa? A primeira coisa na minha cabeça que eu tinha feito tudo é: eu estou muito cedo em casa. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: os professores faltaram. Ela falou: todos? Eu falei: a senhora acredita? Ela falou: tá bom. Pegou as coisas dela e saiu. Naquela época não tinha celular ainda, então era o orelhão. Ela desceu, só que eu não era crente, mas naquele dia o Espírito Santo me tocou falando: se esconde. Na hora que ela saiu, o Espírito Santo falou: se esconde. Esconde, só esconde. E aí, aquela mulher ligou no orelhão e ligou para a diretora. Eu só esqueci uma coisa: eu era o aluno preferido da diretora.
Porque teve um dia que eu consegui suspender a minha sala inteira fazendo uma guerra de água. E aí, quando era o mandante do crime, sou eu. E aí a diretora chegou e disse, Hudson, eu vou te dar 3 dias de suspensão. E aí eu comecei a rir. Aí ela falou assim, 3 dias deixando você em casa, você está feliz? Aí eu falei, não, não. Imagina, minha mãe, não vai ficar bom. Aí o que ela percebeu, que eu estava muito feliz com a suspensão, ela falou, Hudson, então sua sala inteira está suspensa, e esses 3 dias você vai vir aqui me ajudar. Aí eu fechei a cara. Ela falou, peguei o seu castigo. E aí eu fiquei 3 dias rodando prova para ela, trabalho infantil, ajudando ela e caminhando com ela lá, onde é que ela ia, eu ia atrás dentro da escola. Nesses 3 dias eu ajudei a limpar o pátio, ajudei a cortar cebola na cantina, eles arranjaram função para mim, eu virei o funcionário da escola, porque minha sala estava toda suspensa. A partir daí ela fez o seguinte, Hudson, todo dia, você, ao entrar na escola, você precisa passar aqui e tomar um café comigo. Se você não passar aqui, eu vou te procurar na escola, ou vou entender que você faltou. Eu esqueci que eu tinha que ir lá na diretora. Nesse dia eu não fui nela. Minha mãe ligou para quem? Para ela. Ela atendeu, foi logo na secretaria que ela estava. Ela atendeu. Aqui, o Hudson chegou aqui em casa, faltou todos os professores. Ela falou, não, está tendo aula normal. Eu já estava escondido, quando é bom brincar de esconde-esconde, dentro da máquina de lavar. Joguei as roupas sujas por cima. Só que como é que você esconde numa casa de 2 cômodos com banheiro? Minha mãe entrou igual um furacão, eu só vi a porta batendo e tal, e ela abrindo o guarda-roupa, dizendo assim, eu vou te pegar. E eu assim, Senhor, recebe a minha alma. De repente ela joga o negócio para cima, assim, as roupas para cima, e eu olho para ela falando, achou. Ela fala, sai. Eu falo, não, que tá legal. Eu gosto do Chaves. Ela falou, sai. Saí. E naquela época eu fazia karatê. E aí, muito macho, 13 anos de idade. Estendi a mão, falei, apanhar da minha mãe, hoje eu não vou. Não vou para cima dela, porque ela é minha mãe, ela está no direito. Mas eu luto karatê. Levantei a base, me defendi, a mulher começou o primeiro round. Puxou a correia, deu aquele talo assim e veio a primeira. Não! Na primeira eu desviei. Ela olhou para mim, fez assim, veio na segunda. Não! Eu desviei da segunda, falei, esse negócio está funcionando. E eu estou aqui. Mas teve uma hora que ela pegou e passou para o segundo round. A correia dobrada, ela fez igual o Beto Carreiro. Pá! Eu falei, o bicho está ficando perigoso. E aí ela fez aquela lambada, fez um chicote, quando fez o chicote na correia, a correia eu desviei, a correia passou aqui e veio no lombo dela. Eu lembro da cena até hoje. Ela levantou a parte da blusa, já estava um vergão gigantesco da fivela. Ela deu um passo para trás e falou, você está morto. Foi com o pé no meu peito. Eu já bati na parede e eu já apanhei da minha mãe várias vezes. Mas nesse dia ela me bateu de 8,5 a 12,5. Com murro, soco, pontapé. Eu nem sabia que tinha tanto cabo de vassoura dentro de casa. Eu nem sabia que aquela mulher tinha todo tamanco assim. Meu padrasto entra no meio e diz, chega, dona Edna, já parou 2 horas no menino. Ela olha para ele e fala, sai da minha frente, senão eu vou te arrebentar também. Eu falei, nossa. E ele saiu, muito homem, deixou eu apanhando mais 4 horas. Mas o problema não era apanhar, porque no karatê você aprende a apanhar também. Protegi a minha orelha, encolhi e deixei ela bater. Mas o que mais doía é quando, nos poucos momentos que eu conseguia levantar a cabeça, eu via minha mãe chorando, dizendo, eu não estou dando murro em ponto de faca para criar vagabundo. E ela falando isso, chorando e descendo a pancada. Quando ela acabou de bater as 4 horas, eu levantei, olhei para ela e falei, já acabou, Jéssica? Falei, olha, é a última vez que a senhora encosta a mão em mim. Ela já fechou um soco e falou, como é que é? Eu falei, a senhora nunca mais vai precisar encostar a mão em mim. Ela falou, por quê? Eu falei, porque a senhora está criando um homem. Eu tenho 13 anos de idade. A partir desse momento, a senhora não vai precisar mais encostar a mão em mim,
porque no dia que a senhora precisar encostar a mão em mim, eu vou sair dessa casa. A senhora está criando um homem. Ela falou, quero ver. Tenho 30. Dos 13 aos 30, a minha mãe não precisou encostar a mão em mim. Graças a Deus, encostou muito nos meus irmãos e eu pude ver isso de camarote. Isso é muito bom. Mas entenda o seguinte, o diabo é o pai da mentira. Ele poderia, eu já falei isso aqui, ele poderia ser o pai de todos os outros pecados. Imoralidade sexual, prostituição, lascívia, um monte de pecados que a Bíblia diz que Deus abomina. Mas ele escolhe ser o pai da mentira. Uma mentira destrói gerações. Uma mentira acaba com a vida de pessoas e acaba com relacionamentos. Uma vida de mentira é uma vida que não conheceu a Cristo. Porque Cristo chama e convida a gente para tirar toda a nossa hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Essas máscaras que a gente coloca de coisas que nós não somos. E conforme nós vamos nos relacionando com Cristo, Cristo vai arrancando essa máscara dizendo, ei, você não precisa ser uma coisa que você não é, porque eu te amo do jeito que você é. Não concordo com tudo que você faz, mas eu te amo do jeito que você é. Não precisa fingir algo para mim porque eu te conheço. Não precisa fingir algo para mim porque eu sei dos seus pensamentos. Não precisa vir com historinha para mim porque eu sei dos seus passos e aonde a sua mão toca. Essa que é a diferença. Mas às vezes a gente acostuma a viver uma vida de mentira e a gente conta tanto mentira que isso vira verdade. A gente acostuma tanto a fingir uma coisa que nós não somos, que chega um momento da nossa vida que a gente começa a acreditar que de fato aquela mentira aconteceu. Só que a mentira machuca pessoas. A mentira te dá até uma certa glória, só que você vai ter que ficar contando mentira para cobrir as mentiras. A mentira envolve o nome de pessoas que não estão a ver e que quando descobrir ficarão chateadas com você. Uma vida de mentira é uma vida que não se deve ser vivida, porque não é uma vida real. Será que toda vida que a gente vê no Instagram, ela é real? Quantas vezes eu já encontrei irmãos no culto, mas quando eu ia no Instagram, estava postando foto que estava na praia. Só que já tinha ido na praia um mês antes deles. Mas um mês depois ainda estava postando que estava na praia, como se aquilo ali fosse real. Por que não posta tudo? Qual que é o problema? Não é todo dia que a gente vai na praia, a não ser que você mora na praia. Aí pronto, você mora na praia, está tudo certo. Você grava lá a sua caminhada e tal. Mas porque a gente olha aquilo e parece que a vida de todo mundo é tão feliz e a nossa não? Porque aquilo ali é uma vida de mentira. Nem tudo que você vê no TikTok é verdade. Nem tudo que fala é verdade, irmão. É isso que se chama de fake news. Na campanha política inventaram um monte de coisa dos dois lados, muita doideira. E pessoas foram replicando isso, esquecendo que por trás de mentira existem pessoas que têm filho, que têm uma família, que têm uma vida. E às vezes a gente replica essas mentiras sem saber a história real, sem checar se é verdade ou não, a gente só passa para frente. E ainda fala o seguinte, não sei se foi, mas vai aumentando a história. Quando a gente vai para projeto missionário, geralmente, quando tem muitos campos, a gente não deixa os campos se comunicarem. Por que não deixa os campos se comunicarem? Uma vez no campo, um menino brincando lá no momento de lazer, ele caiu e bateu o queixo, sangrou o queixo dele. Os líderes levamos ele para o hospital, ganhou 2 pontos no queixo. Ele contou para a irmã dele. Os pais viajaram 400 quilômetros falando que chegou a história para eles, que o menino tinha sofrido um acidente, capotado, arrebentado a mandíbula, que ia precisar de cirurgia.
Quando chegou lá, tinha 2 pontos no queixo, o menino felizão. Porque vai aumentando a história, aumentando a mentira, e a mentira, onde tem mentira, não tem verdade, e Cristo é a verdade. E deixa eu te falar, a verdade não é algo relativo. A verdade é uma só, e essa verdade é Cristo. Amém? Então, se Cristo é a verdade, não tem como ele ser a mentira. Não dá para mim dizer que Deus é bom, dizer que ele é mau. O contraponto não faz sentido. Se eu falo que ele é a verdade, que eu vivo nele, a mentira não pode caber dentro da minha vida. Nem nos meios sociais, nem nos meios da minha família, nem nos meus relacionamentos, nem na minha vida profissional, nem na igreja. Quantas pessoas foram feridas por causa de mentira? Quantos relacionamentos destruídos por causa de mentira? Quantos casamentos abalados por causa de mentira? Quantas amizades por causa de mentira? Isso é coisa que acontecia na adolescência, é coisa de adolescente isso. Mas não, a gente esquece que viver Cristo é viver um novo modo de vida. E a gente ainda traz coisas do passado. E toda vez que você pronuncia mentiras sobre você e sobre o outro, deixa eu te falar, você está sendo filho do diabo. E não dá para ser filho de Cristo e do diabo. Não dá para ser filho de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Não dá para ter 2 pais. Você tem um pai só. O problema é que a gente vai lidando com os 2 pais, achando que nosso pai é uma coisa. Mas a herança da mentira é a morte. Desde o Éden, continua hoje e continuará. Você já sofreu com mentira? Você já criou mágoa de alguém e ódio de alguém por causa de uma mentira? Deixa eu rasgar meu coração aqui hoje. Talvez essa seja a mensagem mais difícil. Porque eu falo muito de ter acesso ao coração de vocês. Rasgar o coração uns com os outros. Então deixa eu te contar um negócio. Eu casei virgem. Namorei 2 anos, fiquei noivo 3 meses e casei virgem. As pessoas da minha igreja falavam, está casando com 3 meses porque está grávida. O neném deve estar sendo gerado até hoje na barriga da menina porque não nasceu. E quando nascer vai ser um gigante, porque tem muito tempo isso. Eu casei com uma convicção de uma palavra de Deus que tinha me orientado. E as pessoas estavam esperando e ficavam olhando para ver se a barriga dela ia crescer, porque casar em 3 meses é porque está correndo por causa de gravidez. Os crentes da minha igreja, o meu pastor não acreditou em mim. Quando eu contei para minha mãe, falei, não, Deus está me orientando a isso. Ela falou, eu sei essas coisas de Deus. Mas aqueles que eu precisava, não contaram. Aí isso não bastando, casei e fui para o concílio. Alguns meses antes do meu concílio, inventaram uma história no meio dos pastores que um dia eu pregando, eu rasgo a minha blusa e aí eu mostro a minha tatuagem de cruz no peito e eu começo pregando. Eu não tenho tatuagem, muito menos no peito. Aí, para piorar, conta uma história de que eu entrei no ônibus que estava indo para um congresso da CEPAL e roubei o ônibus, simulando um negócio. Isso pouco tempo antes de ser avaliado como um pastor. Servindo a denominação, levantaram falando que eu estava sendo reeleito de forma ordeira, sendo que estava tudo correto.
me chamam e diz o seguinte: Hudson, fulano de tal, da igreja X, que é uma das igrejas mais top de BH, falou que vai tirar a igreja da convenção por sua causa. Eu falei, nossa, como um seminarista mexe com um pastor de 35 anos de ministério em uma igreja com mais de 2.000 membros, eu tenho esse poder. E eu falei, mas por quê? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso. Aí eu falei, mas eles não estavam nesse evento, eu não estava nesse evento, como é que aconteceu isso? Eu posso provar que eu não estava lá, e eu tenho a relação de todos que estavam, e não tinha ninguém dessa igreja lá. Como é que eu fiz isso? E aí, nesse dia, eu aprendi uma coisa: nunca se defenda. Se eu creio que Cristo é a verdade, e que a verdade ela é uma só, eu não vou ficar batendo boca para provar o que é verdade. Eu vou bater o meu joelho no chão e eu vou chamar o meu advogado, que João vai dizer que ele é justo e fiel. Eu vou chamar quem sabe de todas as coisas e conhece. O meu pastor estava de férias quando isso tudo explodiu. Eu liguei para ele, eu estava prestes para ir para um projeto missionário, eu ia para outro dia, expliquei a situação para ele, ele falou, Hudson, espera eu chegar, vai para o projeto. Fui para o projeto. Quando ele voltou, ele falou, Hudson, eu descobri quem que é, quer levar para frente? Eu falei, não, eu não vou me defender. E aí eu consegui viver uma coisa chamada perdão. Aí eu entendi o que é perdoar uns aos outros. Aí você fala, tá, Hudson, mas você não sabe o que o outro fez para mim. A minha preocupação não é o que o outro fez para você e as mentiras que foram levantadas contra você. A minha preocupação é o que o versículo diz logo depois que ele manda a gente perdoar. Perdoai uns aos outros, porque o que aconteceu? Deus fez o quê? Nos perdoou. Se nós formos para a oração do Pai Nosso, quando Cristo acaba a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: aquele que não perdoa não será perdoado. Então deixa eu te contar mais um pouco da minha história. Aos 5 anos de idade, eu sofri um abuso sexual por alguém que, enquanto a minha mãe estava na vizinha fazendo faxina, entrou dentro da minha casa e abusou de mim. Aos 12 anos, eu sofri uma outra tentativa de abuso, não concretizado, mas uma outra tentativa. O meu pai, você já sabe o que aconteceu, porque eu já contei aqui de manhã a questão do abandono. A igreja, eu te contei agora sobre essa situação. Teve uma outra vez que, num acampamento de embaixador do rei, e aí você vai entender por que eu não gosto de café. Eu conversando com uns meninos, um adulto chegou sem noção, achou que eu estava brigando com os meninos, eu estava brincando com os meninos. Começou a discutir comigo e eu não querendo discutir, geralmente, do nada ele abriu uma garrafa de café quente que tinha acabado de ser passado e jogou nas minhas costas. Da onde eu vim, ninguém joga café nas suas costas. E sai ileso disso. Na hora eu fui para frente dele, fechei a mão e falei, minha mãe me ensinou muito bem. Só que eu olhei para trás e vi um monte de criança olhando para a gente. Eu saí e falei, não venha atrás. Ele muito são da cabeça, pega as coisas, vai lá na cozinha, esquenta a água e vem com água quente atrás de mim. E aí eu falo, olha, você pode até tacar essa água, mas a partir do momento que você tacar essa água, eu vou acabar com você. Joga essa água no chão, dá meia volta e vaza. Falei, joga a água no chão, dá meia volta e vaza. Ele jogou a água no chão, eu falei, agora dá meia volta e some da minha frente. Nessa hora eu entrei no quarto, quem conhece Ravenna sabe como é que eram os alojamentos antigos.
Entrei dentro do banheiro, desnorteado, eu ligo a água quente no inverno, minhas costas já estavam queimadas. E eu acabo de detonar o que tinha feito com o café. Nesse momento eu começo a ter uma crise de choro. E eu começo a esmurrar de um lado para o outro as divisórias do banheiro. Dizendo, se isso quer ser crente, eu não quero ser. E eu dava murro. Enquanto a água quente ia caindo, eu nem estava sentindo a queimadura, eu ia dando murro. Dizendo, eu não quero isso, eu não sou assim. Isso não é eu. Ninguém joga café em mim e sai ileso. E dava soco na porta, e dava soco no mármore. E chorando, porque dentro eu sabia que eu tinha feito a coisa certa, mas não era da minha natureza. E aí, quando eu saio, eu chamo a enfermeira, ela fala, o que aconteceu? Eu mostro a queimadura para ela. Ela fala, olha, graças a Deus não foi de 3º grau, mas deita aqui que a gente vai precisar colocar gelo. Fica 2 horas colocando gelo, o pano saindo quente, água gelada, gelo, derretendo gelo nas costas. Ela fala, eu não tenho mais nada para fazer. Ela falou, bota uma camiseta, eu boto a camiseta e eu vou para o culto. Quando eu chego na porta do templo da capela de Ravenna, quem está me esperando? O cara. Foi mal. Você me perdoa? A minha mão fechou, eu mirei o nariz dele e falei, perdoa. Abaixei a cabeça e fui entrar, e quando eu entrei, ele me deu 3 tapinhas na queimadura. Eu olhei para trás e continuei andando. Semana passada, tá eu, Janete e o Anderson aqui nessa igreja. De repente, escuto um estouro. Minha preocupação é, o Anderson estava limpando a igreja, no outro dia ia ter culto das mulheres, e tinha os vasos de flor, eu falei, pronto, um vaso de flor estourou sobre o Anderson, porque eu vi um barulho de vidro. Venho correndo, olho para o Anderson está bem, e aí eu saio ali fora, os vizinhos estão chamando. Um doido simplesmente passa aqui, olha para a igreja, fala aqui, fachada bonita, tá com uma garrafa de rum, e é por isso que a gente está com o vidro quebrado. Ele volta com um pedaço de pau, e eu falo, Anderson, abre o portão para mim. O Anderson demorou uns 15 minutos. Anderson é meu herói. Eu estou aqui hoje sem tomar uma facada, sem um olho roxo, porque eu não tomei um soco, foi por causa do Anderson. O Anderson abre, me dá a chave, eu abro o portão, e no instinto, ninguém quebra a vidraça da minha igreja. Eu vou correndo e pego o cara lá na esquina. Quando eu chego na esquina, eu falo, ei, ele olha, tenta me dar um soco, eu já imobilizo ele, e aí eu trago ele um mata-leão aqui para dentro da igreja. O Anderson, meu herói, faz o quê? Vai para a cozinha passar um café. A minha preocupação é, se ele tacou, a gente tem alguns idosos que moram na rua, eu não conheço as pessoas, e aí eu trouxe ele, coloquei ele naquela escada e falei, por que você quebrou esse vidro? Ele falou, porque o São Francisco mandou. Eu falei, então você e o São Francisco vai pagar essa vidraça. Ele falou, você não sabe onde é que eu moro na Videl. Irmão, você falar qualquer bairro para mim não faz diferença, eu não conheço nada mesmo. Tentou me intimidar com o bairro, não funcionou. Depois ele tacou, eu sou da bruxaria. Eu falei, prazer, eu sou bruxão. Eu fiquei conversando com ele, e aí acabou que eu chamei a polícia, que eu não conhecia, para conduzir ele para casa, vi que a pessoa não tinha a sanidade mental. E aí quando ele foi, ficou um vidro todo estilhaçado ali, e a gente teve que quebrar o vidro e limpar tudo que já estava ali. Uma caixa de estilhaço de vidro. Não aconteceu nada com o cara. Depois me passaram onde é que ele mora e tal, e o meu coração ficou tranquilo, e eu sabia que a gente ia arcar o custo desse vidro. E quando eu olho isso, eu me assusto, porque eu não sou assim.
é algo que vem de uma transformação de dentro. Me ensinaram que tudo que você tem que resolver, você tem que resolver no braço. Fui treinado para isso. Essa época do karatê, eu fui treinado para ser um lutador de MMA. Estou acostumado a apanhar e sair no braço. E de repente eu estou amando pessoas, porque já teve momentos que eu fui o contrário. E aí quando eu falo assim, não são merecedores do meu perdão, verdade. Mas e nas vezes que eu fui o ladrão que entrava no supermercado e roubava comida, porque eu queria comer um biscoito e na minha casa não tinha? E quando foi eu que inventei mentiras sobre os outros simplesmente para prejudicar? E quando eu passei informações e fiz na maldade para prejudicar as pessoas? E quando eu encobri traições e coisas que eu sabia só em nome da amizade e vendi uma mentira sabendo que aquilo ali nunca era real para os outros? E nesse dia que eu apanhei, eu entendi que naquele dia eu precisava do perdão da minha mãe. Porque ela estava me dedicando à vida dela. Ela saía às 7 da manhã e chegava à meia-noite. E a única coisa que aquela mulher falava para a gente é: não vira vagabundo. Eu não estou dando murro em ponta de faca para vocês criarem vagabundo. A única coisa que vocês têm é meu nome. Honra o nome que eu dei para vocês. E quando eu olhei para ela, eu falei: eu ofendi diretamente o caráter da minha mãe. E se ela soubesse que eu roubava, talvez eu não estaria aqui para contar a história. Quantas vezes corri de polícia na rua e aprontei coisas na rua? E aí, como eu deparo com o perdão, eu entendo que em algum momento da minha vida, desde a minha infância, abandonado pelo meu pai, abuso sexual e por aí vai, café, não sei o quê, briga, confusão, quebradeira, mentira, invenção, as pessoas estão contra mim, inventando coisas que não são verdade. Mas desde também de pequeno eu invento coisas das pessoas que não são verdade. Da mesma forma que as pessoas me feriram, eu também feri pessoas. Da mesma forma que as pessoas sangraram o meu coração e me deram facada nas costas, em algum momento eu fiz isso com alguém. E alguém que eu amava, alguém que era importante para mim, seja para manter uma mentira ou só para tentar prejudicar mesmo. Por inveja, por orgulho, por não reconhecer os erros e achar que eu precisava ser uma coisa que eu não era. E aí, quando eu olho para Deus, tudo o que eu fiz ofende diretamente a Deus. E quando a palavra diz: perdoem porque vocês foram perdoados, Ele não precisava me perdoar, mas Ele me perdoou. Antes de ofender alguém, eu ofendi o meu Criador e mesmo assim Ele me perdoou. Então, se Ele me perdoou, por que eu nego perdão para as pessoas? O café está aqui nas minhas costas e tem 3 cicatrizes que eu vou lembrar e levar para a minha vida. E é por isso que eu bebo coca. Café quente, já me dá um? Aí você chega na casa dos irmãos: ei, mas você tem um cafezinho? Ela fala: vai tacar esse negócio em mim não. Porque na verdade o que acontece não é o quão bom você é, mas o quão libertador você é. Vem cá, Júnior. Vem apanhar aqui, filho. A mão já recuperou? Então podemos ir para outra. Entenda o seguinte: se eu errei com o Júnior, eu quero perdão, certo? Eu quero perdão. Agora, se ele erra comigo e me pede perdão, eu falo: não, você não. Todos, menos você. Eu te amava.
Oh, agora eu te odeio. Você feriu um ponto que eu sabia. E sabe qual que é o problema? Que pedir perdão e perdoar são duas coisas diferentes. Se a pessoa te pediu perdão e você não perdoou, você acha quem que está ficando com o ônus desse negócio? Você. O Júnior está lá vivendo a vidinha dele. Está lá bonitinho, estudando e tal, sendo o baterista mais lindo dessa igreja. Meninas do YouTube, ele está solteiro. Ele está esperando você mandar. Comenta aí. A gente passa o WhatsApp. Homem de Deus, forte, servo do Senhor, tudo aquilo que você está orando. Só que não. O Júnior está vivendo a vida dele e eu estou aqui. Mas a partir do momento que eu não libero perdão para ele, seja pelo que for, ele está na vida dele, está tudo bem com ele. Só que eu estou trazendo ele todo o tempo para mim. Olha o Júnior, olha, eu não perdoei o Júnior, olha. O Júnior está lá. Ô Júnior, olha, não sei o quê. O Júnior nem sabe. Nem sabe do sentimento que eu tenho, nem da dor, ele não está nem ligando para mim, mas eu estou aqui com o Júnior, ó, Júnior, ó, Júnior, por que você me feriu? Por que você... Ô Rita, por que você me deu uma facada? Por quê? Aí a gente começa a sair junto e não sei o quê. O Júnior está vivendo a vida dele lá. Mas todo o tempo eu estou trazendo o peso disso para cá. E quando eu trago o peso disso para cá, eu travo a minha vida espiritual. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoo o Júnior pela ofensa dele, Deus não vai me perdoar. E aí vamos botar na conta tudo o que eu contei para vocês e o restante da história que vocês vão descobrindo no tempo de pastoreio que eu vou ter aqui. Você acha que eu ofendi mais a Deus do que eu fui ofendido, sim ou não? Com certeza. Eu já falei coisa para Deus que eu não deveria ter falado. Eu já chamei Deus para umas brigas que eu deveria ter quebrado a minha perna. Deveria ter soltado um raio na minha cara. Eu já prometi tanta coisa para Deus que eu nunca cumpri. E você acha que eu ofendi quem? Vou te lembrar, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu não ofendi um outro pecador, eu ofendi Deus. O problema é que talvez o Júnior não precisa do meu perdão, mas eu preciso do perdão de Deus. E eu fico carregando o Júnior comigo, e aí eu carrego o peso dos meus pecados, e aí a minha oração não passa do teto, porque eu não estou liberando perdão, então também não estou sendo perdoado. Resultado, o Júnior vai seguir a vida dele. E eu vou continuar no mesmo lugar. O mundo é mau. Os pais são maus. Graças, se você teve pai bons, Deus abençoe. O meu não foi. Mas o que eu experimentei nesse momento de mudança para cá, estudando o texto, foi aquele momento de mudança que eu deixei tudo lá, mas eu fui pegar só as roupas, documentos e as coisas importantes que eu precisava trazer. E aí você vai mexendo em papel. Você vai falando, por que eu estou guardando isso? Eu estava guardando o comprovante de conta de água de 2015. Fatura de cartão que eu nem tenho mais. Eu estava guardando folheto de supermercado no meio das coisas importantes, no meio das coisas que deveriam guardar. E aí eu trouxe uma caixa com essas coisas importantes. E nessa caixa tem uma pasta da minha mãe, que ela tinha uma parte para cada filho. Então tudo que o filho fazia, ela colocava naquela pasta. E aí, mexendo naquela pasta, eu peguei todas as cartas que a gente escreveu para nossa mãe. E a minha eu falava, oi,
Eu lembro da cena até hoje. Indo para um projeto missionário, estava passando na sessão da tarde Dois Filhos de um Francisco. E aí, quando tocou aquela música, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, eu escrevi uma carta para ela dizendo, hoje eu estou indo embora de casa, mas eu volto porque eu amo a senhora. Mas deixa eu te falar, Cristo mudou a minha vida. E eu quero que Cristo mude a vida da senhora. Olha o que Cristo fez. Olha quem eu era e quem eu sou. E não se preocupe, eu honro o teu nome aonde eu piso. Assinei, deixei a carta lá. Só que naquela mesma semana, Davi, o meu irmão caçula, escreveu um bilhete para minha mãe. Oi, mãe, eu quero falar que a senhora não me ama. A senhora ama todos os seus filhos, menos eu. E aí, tempo depois, a gente foi descobrir que a primeira crise de depressão que o menino teve foi aos 8 anos de idade. Mulher com 4 filhos, na minha cabeça a senhora deu atenção para o mais velho que não cresceu com a gente, meu irmão mais velho veio morar conosco com 18 anos. Então, tudo era para ele. Trabalhava e mandava dinheiro para sustentar ele enquanto a gente vivia na miséria. 8 anos depois, nasce 2 gêmeos. A situação que era ruim fica horrível. E agora é tudo para os gêmeos. E na minha cabeça a senhora ama mais os outros, porque eu sou o filho largado. Eu tenho a responsabilidade com 2 menores. A senhora protege o mais velho e os 2 caçulas. E eu que me lasque. Na cabeça dos caçulas eu tenho que dividir a minha mãe com um monte de gente, porque quando eles começaram a crescer, a minha mãe saiu, deixou de ser empregada doméstica e começou a olhar crianças dentro da casa. Então tinha 20 crianças dentro da nossa casa de 3 cômodos, que ela olhava todos os dias. Então, quando eles olhavam para mim, eles diziam, pelo menos com 8 anos de idade, você teve a mãe só para você. Só que a minha mãe trabalhava de 7 às 7 da noite. Eu não tive a minha mãe só para mim. Na cabeça deles, eu sou privilegiado. Na minha cabeça, eles são privilegiados. E na cabeça do meu irmão mais velho eu queria ter comido fubá com vocês, do que ter sido criado pelos meus avós. E eu falo, mas você tinha tudo. Você estava numa casa que você teve tudo que eu não tive. Ele não interessa. Eu queria passar fome junto, ter sido criado pela minha mãe. Resultados? Cada um carrega a sua dor. E a minha mãe, a dor dela. De ser a filha mais velha que foi expulsa de casa porque praticou um aborto. E a minha mãe não tinha um relacionamento muito bom com a minha avó. Isso refletia na gente, ao ponto de um dia, brincando com meu irmão, a minha avó, com a raiva da minha mãe, me pega de jeito e me dá 3 tapas na cara. Apanhei 4 horas e meia da minha mãe e nunca tinha tomado um tapa na cara. Naquele dia eu tomei um tapa na cara da minha avó. Acabou a minha avó ali. Minha mãe não bateu na minha cara. Não precisava daquilo. Mas a treta era com a minha mãe. Resultados? Pouco tempo depois, alguns anos depois, a minha mãe morre. E eu vejo a minha avó sentada do lado de um caixão, chorando e dizendo coisas que a minha mãe daria a vida para ouvir. E ela falava, eu sempre achei que eu ia primeiro. E por isso eu nunca te falei isso. E eu, do lado do caixão, ouvindo a minha voz chorar, eu falava, caraca, quantas noites a minha mãe deitou, pensando se ela era amada ou não pela minha avó. E tudo o que ela precisava ouvir, é isso que a senhora está falando agora. Só que agora minha mãe morreu.
Toda vez depois disso que eu encontrava com a minha avó dizia o quanto ela admirava a minha mãe, por ser uma mulher guerreira que criou 4 filhos sozinha, porque os meus 8 tios casaram, não sei o quê, não teve que passar pelo que ela passou. A minha mãe cresceu amargurada, a minha avó amargurada, a gente amargurado, amargura com o pai, amargura com isso, amargura com quem abusa sexualmente, amargura com o cara do café, amargura com o bêbado que taca negócio na vidraça da igreja, amargura com todo mundo. Aonde a minha vida vai parar? E isso é só com os outros. E os meus pecados? E as minhas paixões, impurezas, maldades, pensamentos? Afinal, todo mundo aqui é um potencial assassino. Porque em algum momento da sua vida você já pensou em matar alguém. A diferença entre você e o assassino que está preso é que ele teve coragem de fazer o que você pensou. Ele pegou numa arma, numa faca ou foi de próprio punho. Você mata as pessoas mentalmente. E aí Jesus vem e diz: aquele que pensou, pecou. Talvez você enche a boca para falar daqueles que traíram e destruíram as suas famílias por causa de traição. Mas quantas vezes em pensamento você deixou desejos aflorarem por outros que não eram o seu cônjuge? A Bíblia diz: pecou, pensou. Pensou, pecou. Você ofendeu muito mais a Deus e ofende muito mais a Deus do que qualquer pessoa aqui possa te ofender. O problema é que se você guardar esse ódio e rancor das pessoas, a sua vida espiritual vai travar, os seus pecados vão te dominar e você se tornará uma pessoa amarga e insuportável. Aonde você pisar, você vai ser repelente. Vai orar, orar, orar e vai dizer: eu não sinto Deus, e não vai sentir, porque o peso do pecado vai cair sobre você, e aonde há um peso do pecado, que não há perdão, não há graça. Porque a graça é um favor imerecido. Eu não merecia ser perdoado, e fui. O outro também não merece, mas eu preciso perdoar. Preciso perdoar não porque sou gamado de paixão, eu preciso perdoar porque a minha vida precisa seguir, porque eu quero ser abençoado por Deus. Quantas vezes a minha mãe parava e dizia: você é igual ao seu pai. Eu nem conhecia meu pai. Ela vinha e me dava uma bronca: é igual ao seu pai. Não sei o quê. Eu falei: eu nem conheço esse homem, dona. Eu nem sei. Mas eu conheço. Seu pai fez isso. Eu falei: mas não fui eu. Por que eu estou pagando um preço por uma coisa que eu não fiz? Não é, a treta é da senhora. Eu vim depois dessa treta aí. Não fui eu. Não fui eu que engravidei a senhora. Eu sou o fruto dessa treta. Mas pagava o preço, porque quando eu não libero perdão, o ódio que está dentro do meu coração vai espalhando, e aí eu vou pegando os meus filhos e vou contaminando eles com esse ódio, e aí eu vou pegando as minhas amizades e contaminando elas com esse ódio, fazendo inimizade entre irmãos, entre familiares. Mas na verdade, quem está com a dor sou eu, quem está com ódio sou eu, e quem precisa nascer de novo sou eu. E aí eu olho para o outro e vejo o outro prosperando, o outro florescendo, e eu falo: Deus, por quê? Porque o seu coração está cheio de ódio, porque você não está perdoando aquele que te ofendeu e quer ser perdoado, porque é um princípio simples: se não perdoar, não vai ser perdoado. Não estou falando para você ir lá cheirar a pessoa, não estou falando para você voltar à amizade, não estou falando isso, mas perdoar é um ato de amor, e a Bíblia manda amar os inimigos. Ama como amigo, não dá para amar como amigo, ama como inimigo, mas ama.
Quem é prejudicado não é o outro, é você. É você que não dorme à noite, é você que vem com pensamentos, é você que está na memória, o outro está vivendo a vida dele de boa. É você que está com ansiedade, é você que está desenvolvendo depressão por coisas que já aconteceram, é você que está perdendo a oportunidade de dizer o quanto você ama para a pessoa que ainda está viva. É você que está perdendo a oportunidade de construir momentos incríveis. É você que está perdendo a oportunidade de dizer o que o texto diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando eu olho para a minha história, eu falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor trabalhou isso em mim. A marca do café está aqui, e hoje eu convivo com um cara, ele ainda me cumprimenta e chama de amiga ainda. Fala, miserável. Mas na hora do café eu não fico do lado dele. E o pior para mim não foi isso que ele ter feito, foi quando ligaram para o pastor dele, e aí o pastor dele mandou o seguinte recado para mim. Hudson é seminarista, né? Fala com ele que no ministério pastoral vai ser pior. O cara nem corrigiu a ovelha dele. E hoje eu convivo com o cara. Não tem nada no meu coração, mas nas minhas costas tem. São as marcas que você vai carregar da vida. As cicatrizes têm história. Como eu contei, eu achei que eu tinha perdoado meu pai, depois eu descobri que eu perdoei de fato. Perdoar é uma ação e é uma decisão. Se for pela gente, a gente não vai conseguir perdoar. Se fosse por mim, eu tinha macetado o cara aqui. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Macetar ele não ia voltar ao ouvido. Todo mundo tem um contexto, uma história, e depois vieram me contar a história dele. E que bom, eu não fui agressivo nem nada. Que bom que o Anderson estava aqui para me proteger. Fazendo um café da hora, nem me oferecendo coca. Anderson, meu herói. Não ligue para a polícia, ligue para o Anderson. Ele fará um café ótimo para você. Hoje eu olho para o meu pai com um olhar de misericórdia. Hoje eu olho para os meus irmãos dizendo, a gente perdeu muito tempo por causa de briga que não era nossa. Vamos aproveitar. E é muito estranho chegar menino de 22 anos e dizer, bença tio. Eu olhar para aquele menino do meu tamanho e dizer, Deus te abençoe. Mas é máximo pegar e falar, cara, vamos tomar um açaí junto. Como é que você está? Ô tio, está acontecendo isso e isso na minha vida. Construa memórias enquanto você pode. As pessoas vão partir. E quando elas partem, o que fica é a memória. Eu não guardo a memória da minha mãe com rancor da minha avó. Eu guardo a memória da minha mãe, que tirava um dia da semana, pegava os 4 filhos, levava para o parque municipal e dizia, galerinha, cada um pode brincar em um brinquedo e comer 2 pastéis. E aí a gente brincava em um brinquedo, comia 2 pastéis e passava a tarde inteira brincando nos brinquedos que era gratuito. E ela ia em filho por filho dizendo, como é que você está? Como é que está seu coração? E a minha mãe não era crente. Minha mãe era macumbeira das boas. Às vezes eu falo assim, parece que ela é crente. Não era, não. Estava de um tamborzão. Então, é essa coisa que eu vou lembrar. É quando eu ligo a TV e está passando Mazzaropi. Eu lembro do domingo à tarde, todo mundo deitado no colchão, porque era o que tinha. A TV preta e branca de 14 polegadas. E a gente assistindo Mazzaropi. No dia do meu aniversário, eu lembro ela acordando, todo mundo de manhã. Um tambico na mesa. Uma tortinha para dividir para 5. 5 pão de queijo, um para cada um. Dizendo, hoje é seu aniversário. Eu falei, que legal. Você pode comer 2 pão de queijo. Quero o dela. Isso me traz esperança.
Isso me faz olhar e dizer, eu quero ser melhor. Isso faz eu olhar para Cristo e dizer, obrigado por tudo que eu passei e aonde eu cheguei. Mas isso me faz olhar para o meu passado e dizer, eu não era o que eu sou hoje. Ivete, malandro, menino ruim. É Cristo que transforma. E eu já ofendi e continuarei ofendendo a Cristo, infelizmente. Mas eu quero ser perdoado. Eu quero ter uma vida abundante. Eu quero que as pessoas olhem para mim, principalmente os meus irmãos, e me vejam como exemplo de quem aguentou pancada e foi para frente. Motivo você tem, eu tenho, e talvez sua história é pior que a minha, e eu não quero disputar a história. Você não sabe o que eu passei, cara. O problema é seu. A gente gosta de ganhar nas coisas ruins. Bati o carro, aí eu capotei. Aí o outro capotou. Não, eu bati, eu parei, foi debaixo de uma carreta. Quebrei 2 pés. Outros 2 pés, eu quebrei minha pé, fiquei aleijado. Eu falei, gente, eu gosto de ganhar na coisa boa, não é na coisa ruim. Mas o fato é, independente do que aconteceu com você, independente das palavras que foram lançadas sobre você, independente do que fizeram contra você e sobre você, Cristo traz perdão de pecados. Mas, para ser perdoado, sendo uma nova criatura, você precisa liberar perdão. Você precisa se livrar desse peso, deixar o outro viver a vida dele, para que você possa deitar na sua cama e dormir em paz. Para que você possa conviver com as pessoas que você ama, porque às vezes a gente guarda a mágoa de quem a gente ama. E a gente tem ódio de quem a gente tem que conviver junto. E aí você vive uma mentira. Então libere o seu perdão para que você consiga amar, ou como amigo, ou como inimigo. Você não viva uma mentira. Estar com a pessoa não gere repulsa, mas que você seja educado o suficiente de estar no mesmo ambiente. Libere perdão. Essa igreja um dia te feriu. Deixa eu te falar. Um dia, como um pastor, em algum momento eu vou te ferir também. E eu espero que você me perdoe. Porque no dia que você me ferir, eu vou te pegar pelo pescoço, botar naquela escada. O antes vai fazer um café. E a gente vai conversar sério. Eu sei o quanto valeu o perdão de Cristo para mim. Eu sei quem eu era e o que eu fazia. Você também sabe. Você sabe dos seus erros. Você sabe da gravidade das coisas que você já fez. Você sabe os caminhos que você já andou. Então, para mim, vale mais o perdão de Deus do que ter ódio das pessoas. Seja da minha família, de fora, de dentro da igreja, ou de pessoas que me fizeram mal sem nem me conhecer. Cristo me perdoou. E é o perdão dele que me faz levantar todas as manhãs. E é por isso que eu perdoo o outro. Não porque eu sou apaixonado pelo outro. Talvez eu até tenha sido. Mas é porque eu amo a Deus. Não tem como amar a Deus sem perdoar o seu irmão. Não tem como falar que é filho de Deus se não liberar perdão para o seu irmão. Os pais erram, amigos erram, a igreja erra, pastor erra, irmão de igreja erra, pessoas que você nem conhece erram. As feridas ficam. Mas você não precisa ter a vida espiritual travada por causa disso. Escolha nessa noite liberar perdão uns pelos outros. Às vezes a gente alimenta briga, que era isso aqui. No decorrer do tempo ficou muito grande.
Volta enquanto é tempo. Diz que ama enquanto é tempo. Pede perdão enquanto é tempo. Se perdoa enquanto é tempo. Porque às vezes a sua treta não é com o outro, é com você mesmo. Você não se perdoou das coisas que você fez. Você não se perdoou das coisas do passado que você cometeu. Coisas que já aconteceram há 15, há 10, há 5 anos atrás. Coisas que não dá para voltar e consertar. Mas eu sei que você se arrependeu. Ou eu espero que você tenha se arrependido. Então, se perdoe. Não seja cruel com você mesmo. Porque aquele que poderia ser cruel com você, escolheu te perdoar. Aquele que poderia amassar você com a sua ira, escolhe te abraçar e te amar, e derramar o sangue do filho dele, te dando perdão. Escolhe punir o próprio filho e se punir, para que você não fosse punido. Para que você está se punindo? A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e lança onde? No lago de esquecimento. Não seja mergulhador, que vai buscar as coisas do passado, dos outros nem seu. Olha o que o texto diz. Olhem para o alto. Foquem nas coisas do alto. Quando eu olho para o alto, eu lembro que tem um Deus que me perdoou, então eu perdoo. Quando eu olho para o alto, eu entendo que esse sangue valeu ao Filho do próprio Deus. Então eu me perdoo. Então eu caminho. Quando eu olho para o alto, eu vejo que Cristo é a verdade e que sem Ele não há mais nada, que tudo é mentira sem Ele. Então eu não quero viver uma vida de mentira e nem falar mentira e nem caluniar, porque isso é coisa do passado. Olha para frente. Quem olha para trás fica atrás. Olha para frente. Segue o conselho do coach que diz que foguete não dá ré. Olha para Cristo, coloca em Cristo as suas frustrações, coloca em Cristo as suas dores, coloca em Cristo toda a angústia que você tem, porque é nele que você vai encontrar perdão. E deposita no seu irmão um amor, o amor que primeiro foi depositado em você. E perdoar também é amar, é ação. Pastor, eu não consigo. Consegue. O que você não consegue é viver essa angústia sem dormir direito. Isso você não consegue. Pastor, a dor, o que você não consegue é continuar tendo crise de ansiedade e depressão. Isso que você não consegue, por causa de coisa mal resolvida lá atrás. O que você não consegue é continuar se acusando, porque nem Satanás está te acusando, é você que está se acusando. Isso você não consegue. Perdoar você consegue. Perdoar é uma decisão, dizer, eu vou perdoar. Vai deixar de doer, mas não vai trazer ódio nem mágoa. Vai cicatrizar. A marca vai ficar ali. E ponto. É uma história. E tem história que a gente nem conta, porque não compensa ser contada. Fica de pé no seu lugar. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Talvez a sua história é um pouco parecida com a minha. Talvez o mundo foi mal com você, a vida atropelou e passou em cima. Mas Cristo te dá uma vida e vida em abundância. Não importa quem é seu pai, quem foi, o que ele fez e deixou de fazer. Está na hora de deixar ele lá atrás. Não importa quem é sua mãe, quem foi, o que ela fez ou deixou de fazer.
Está na hora de deixá-la lá atrás. Não importa o que o seu irmão fez, quem é ou deixou de fazer. Está na hora de deixar o passado no passado. Não importa o que seus avós, tios, passado é para ficar lá atrás. Se essa igreja te feriu, uma autoridade espiritual, eu entro no mundo espiritual nesse momento e eu te peço perdão como igreja. Nos perdoa. Nós somos falhos. Mas a gente vai olhar para frente, não cometer os mesmos erros que cometemos com você. Me perdoa. Em nome de Jesus. Como igreja, me perdoa. Esse lugar continua sendo um lugar de adoração de Deus. E Deus continua trabalhando. Você é importante nesse lugar. Não libera perdão para nós, libera perdão para mim. E mesmo que você saiba que eu não tenho nada a ver com o que aconteceu no passado, quando essa mágoa vem no seu coração, eu pago o preço por ela, como autoridade espiritual nesse lugar. Então me perdoe em nome de Jesus. Eu prometo que como pastor a gente vai levar essa igreja num caminho de ser uma igreja melhor. Se tem algum irmão aqui que te ofendeu, libera o perdão no nome de Jesus. Para que o Espírito do Senhor fique à vontade, livre nesse lugar, para receber o nosso louvor e a nossa adoração sem entrave. Para que a gente de fato se torne uma família. Para que você não fique atrás do seu irmão. Se levantaram calúnia contra você, nos perdoe. Em nome de Jesus. O perdão na sua vida é maior do que o perdão que você precisa liberar nessa noite. O perdão de Deus traz mais benefícios do que o que você vai trazer liberando aqui. Perdão para essas pessoas que eu falei ou para outras que eu nem citei, mas seu coração sabe. Perdoa essa pessoa que você está pensando agora no nome de Jesus. E se você ama alguém no nome de Jesus, não está falando com essa pessoa, não estou falando para você cheirar ela não, mas não dorme hoje sem dizer o quanto ela é importante e grata em algum momento dessa vida, ela abençoou a sua vida. Por favor, defunto não ouve coisa, defunto não sente abraço, defunto não sente toque. Não espera a pessoa morrer para você falar o quanto que você queria falar. Fale em vida, para que você possa aproveitar o tempo que tem. Se você não perdoa, você não é perdoado. É o próprio Cristo que diz isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Perdoa os nossos pecados, como temos perdoado os nossos devedores. Limpa o nosso coração, Pai, de toda a amargura que tem, de todo o ódio. Tira todo o peso, Senhor, da dor, do ódio, essa noite do coração das pessoas que aqui precisam. Leva elas a tomar uma decisão de liberar perdão, Senhor, para que toda a depressão sobre as coisas do passado caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda a ansiedade com as coisas do futuro caia agora por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Que toda noite mal dormida, o choro, o clamor, a dor, a ira que vem dentro do coração, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Traz compaixão sobre essas pessoas, Pai. Traz misericórdia, Senhor, sobre essas pessoas. Tira todo o peso do pecado, Senhor, e nessa noite, como o Senhor perdoador de todos os teus filhos, perdoa os pecados em nome de Jesus, e tira o peso do pecado e da morte que traz sobre a nossa vida, Pai. Nos lava com o sangue que foi derramado no Calvário, porque Ele sim, foi um sangue derramado inocente, Pai. Aqui ninguém é inocente, nós já machucamos e fomos machucados, Pai. Nós já ferimos e fomos feridos, mas o Senhor nada fez e derramou o sangue por nós. Então nos lava com o teu sangue, sangue puro de amor, sangue perdoador, sangue que joga as nossas mazelas no lago do esquecimento. Traz a paz que a tua palavra diz, que é ela que nos guia, que sejamos guiados pela paz que a tua palavra em Colossenses diz, Pai, e não pelo ódio. Que essa igreja se torne uma família verdadeira, não só da boca para fora, mas espiritualmente. Em nome de Jesus, Pai. Trabalha as nossas casas, as coisas que aconteceram. Não deixa a ira passar de geração por geração. Nos libera desse peso, Senhor. Quebra as maldições sobre essa igreja pelas mentiras que aqui aconteceram, pelas mentiras que para cá foram lançadas, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, pelas pessoas que saíram daqui feridas, Senhor. Nossos olhos possam estar em Cristo, no nome de Jesus. É o que nós choramos e te agradecemos. Muda o nosso coração. Traz a paz que excede todo entendimento. Que nessa noite possamos deitar na nossa cama e nos sentir amados pelo Senhor. Se for para chorar, Pai, traz o choro, mas que seja a última vez que a gente vai chorar por isso. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe a sua vida. Você não espere mais 1 ano, 10 anos. Você possa ter tomado a decisão de liberar perdão. Você precisar chorar, entra no seu quarto, chora, fala o que você precisa falar com Deus, mas perdoa, porque isso está travando a sua vida, isso está deixando de fazer você ser mais abençoado do que você deveria ser, isso está travando as suas gerações. Nós somos chamados para ser uma bênção, fomos chamados para abençoar a nossa casa e as pessoas ao nosso redor. Então, lembre-se que você ofende Deus mais do que foi ofendido. Vá na paz de Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. Abençoa a sua entrada e a sua saída. Te dê a paz e o perdão que ele promete. Em nome de Jesus, amém. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Não sai daqui sem cumprimentar umas 50 pessoas, não.